Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Mestre se faça presente no seu lar, no seu quarto, principalmente no seu coração. Nessa noite, nós possamos conversar um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, né? E nesse momento em que nós estamos, ao mesmo tempo, afastados fisicamente, mais próximos espiritualmente, que possamos todos nós, neste momento, nos dedicar ao silêncio para ouvirmos as reflexões que a espiritualidade nos trará na noite de hoje. E nós vamos conversar hoje sobre uma passagem que está escrita no Evangelho de João. Mas para a gente entender o contexto dessa passagem, que é a passagem: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, palavras de Jesus, nós vamos ter que entender em que contexto essa frase foi dita. Primeiramente, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre como era a relação de amor do Velho Testamento até Jesus. Como é que era encarado esse amor? Como era encarado esse mandamento de amor? Quando nós pegamos o Antigo Testamento e nós vamos ver os 10 mandamentos, nós vamos ver que lá vai dizer: amarás o Senhor teu Deus. Em outros momentos haverá no Antigo Testamento menções a você odiar o seu inimigo com todas as forças. Então você, ao mesmo tempo que tinha um amor, que você devia dar o respeito a Deus, você também devia odiar com todas as forças o seu inimigo. Então nós temos aí não um amor no sentido de plenitude, mas um amor ainda que ele divide, um amor que ele cria castas. E nós vamos ver ao longo de todo o Antigo Testamento toda uma noção de que haveria um povo eleito e que somente esse povo eleito era amado por Deus. Então todo aquele que não era o povo eleito não era amado. Nós tínhamos aí um pai, né, que até esse momento não era reconhecido como pai, nós não tínhamos essa filiação, nós tínhamos o conhecimento de um Deus que era justo, mas um Deus que ainda trazia muitas questões que eram mais humanas do que divinas, porque nós, enquanto espíritos, ainda não tínhamos a compreensão de entender um pouco mais de Deus. Então, para nós, Deus era um Deus ciumento, era um Deus que castigava, e não só nas gerações, em várias gerações, nós vamos ver atrocidades feitas em nome de Deus, e aí a gente se pergunta: que Deus é esse? Que amor é esse? A questão é que Deus é Deus, mas nós ainda não havíamos compreendido a essência do amor. Então, quando Jesus chega em sua missão, ele vai dizer que não veio destruir a lei, né? Ele não veio revogar aquilo que foi dito sobre Deus, mas ele veio dar complemento, ele veio esclarecer, né? Então, em um dos esclarecimentos, ele vai dizer assim: olha, quando for orar, chama Deus de Pai. Naquele momento, Jesus ele já traz para a gente um contexto de um amor diferenciado. Porque se até aquele momento nós enxergarmos a Deus como um ser que estava lá distante e que eu devia apenas adorá-lo, mas eu ainda não aprendi a amá-lo. E quando Jesus vai dizer que nós devemos chamar de Pai, e aí nós temos que entender que estamos dentro de uma sociedade patriarcal, né, onde o homem é que tinha a primazia, então faz mais do que sentido que Jesus exemplificasse a Deus como Pai. Mas hoje nós temos compreensão que esse exemplo poderia ser um pai, uma mãe, alguém que ama. Porque nós sabemos que Deus não tem sexo. Nós já aprendemos que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Deus não tem sexo, assim como nós, enquanto espíritos, não temos sexo. Então, quando Jesus se refere ao Pai, é porque ele está nos mostrando que há uma relação de amor, uma relação entre o Filho e o Pai Celeste, entre Deus, Criador, e nós, suas criaturas. E Jesus ele é muito questionador nessa questão de como amamos, porque quando ele vai nos ensinar, ele vai dizer: olha,
Amai o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamento. Amai o próximo como a si mesmo. Eis o segundo. Então Jesus já vem nos trazer uma nova reformulação. Ele vem nos mostrar que o amor não pode ser só aquele amor que nós dizemos que temos ao Pai. Porque Jesus já tinha observado que ao longo dos séculos nós estávamos desvirtuando essa ideia de amor. Nós dizíamos que amávamos o Pai, que não vemos, mas nós odiávamos os nossos irmãos que nós víamos. Nós machucávamos, nós deturpávamos eles, nós escarnecíamos, nós não amávamos. E aí Jesus vem dizer, olha, se você realmente se diz um servo de Deus, você deve amar o outro como a si mesmo. E quando Jesus diz isso, gera um escândalo na cabeça desse pessoal. Porque muitos daqueles homens, doutores da lei, eles acreditavam que eram melhores do que os outros. Basta que nós lembremos daquele episódio que Jesus nos fala, do doutor da lei e do publicano, quando vão fazer a sua prece na sinagoga. O doutor da lei achava que estava muito superior, ele não conseguia olhar suas próprias mazelas, ele não conseguia olhar para ver que necessitava se melhorar. Pelo contrário, ele criticava o outro irmão, dizendo que não era pecador como ele. Já o outro conseguia enxergar as suas mazelas e pedia perdão a Deus pelos seus erros. Então Jesus ele vai tendo um evangelho de amor para conosco, porque ele conhece o amor do Pai. E ele quer que nós também conheçamos. Então, todo o evangelho de Jesus é um evangelho baseado no amor. E o evangelista João é um evangelista que nos traz muito esse contexto do amor. Então, essa passagem que nós trazemos hoje, dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, assim também deveis amar-vos uns aos outros. Ela está no capítulo 13 do evangelho de João. E esse versículo ele está dentro da ceia, daquela passagem que é considerada a Santa Ceia. E naquele momento Jesus ele está fazendo uma recapitulação dos ensinamentos, né? Ele está ali, enquanto nós vemos Jesus pregando no Mar da Galileia, pregando aos povos, subindo montanhas, pregando. Naquele momento, é um momento, digamos assim, mais íntimo. Está ele e os apóstolos. E naquele momento, ele vai fazer algumas considerações muito importantes. Ele ensina, por exemplo, através do lava-pés, que o servo não é maior que o seu senhor. E começa a trabalhar a questão da humildade, mostrando que ele, como Senhor, lavou os pés dos discípulos dele, dos apóstolos. Então que eles também deveriam ter essa obrigação de serem humildes com os outros, de respeitarem o outro, de servirem ao outro. Então Jesus está dando aqueles exemplos, ele está amarrando os nós, cortando as aparas, explicando. E aí ele vai dizer que em breve não estaria mais presente fisicamente, né? E aí ele diz, olha, eu vos dou um novo mandamento. E aí ele vai dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Às vezes a gente não para pensar a profundidade dessas palavras de Jesus. Mas se nós formos fazer um contexto entre o Antigo Testamento, onde vem dizer que a gente vai amar a Deus, quando a gente vê o ensinamento de Jesus, dizendo que amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu conhecimento, de todo o teu ser, de todo o seu interior, e amarás o próximo como a si mesmo, no terceiro momento que Jesus vai falar, amai-vos aos outros como eu vos amei, Jesus ele traz para si essa responsabilidade de ser o nosso exemplo. Como os Espíritos bem vão dizer, qual é o maior exemplo que nos foi dado? E todos eles responderão, Jesus. Então ele vai dizer, olha, se vocês não conseguem, vamos trocar aqui miúdos, se vocês não conseguem amar os outros como a si mesmo, porque muitas vezes nós não nos amamos. Às vezes nós não nos amamos.
Então, como é que eu vou conseguir amar o outro se eu não consigo me amar? E aí Jesus vai dizer, olha, ame o outro como eu vos amei. E como é que Jesus amava? Ele amava sendo bom para com todos. Ao longo dos anos que Jesus esteve conosco pregando, evangelizando, você vai observar que ele sempre está trabalhando. Não é à toa que ele vai dizer, o meu pai trabalha e eu também trabalho. Então Jesus nunca estava na ociosidade, ele sempre estava trabalhando, ele sempre estava catequizando, ensinando. E o amor dele se refletia nessas atitudes, de praticar o bem, de levar ao outro uma palavra de amor, de encorajamento, de força. E nós vamos vendo isso nos relatos, nos encontros das pessoas que tiveram a oportunidade de se encontrar fisicamente com o Mestre. Nós vamos encontrar isso na passagem da mulher adúltera, quando Jesus utiliza do amor, né? E vai dizer aquela mulher que estava em pecado. Vejam que em momento nenhum Jesus disse que ela não estava em pecado. Se nós formos relembrar toda aquela parte daquele encontro, né, nós vamos lembrar que ela é pega em adultério, ela é condenada por aqueles homens, muitos dos quais adulteravam com ela, né, e ela é condenada pela lei antiga, que ela deveria ser apedrejada. E quando Jesus faz aquela célebre frase, diz aquela célebre frase, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Quem não tiver erro, né? Que atire a primeira pedra. Quando todos aqueles que estavam acusando ela se afastam, então ele vai olhar para ela com benevolência, indulgência e compaixão. Indulgência, ele olha para o erro dela e não julga, mas orienta. Ele vai dizer a ela, olha, eu não te julgo, mas vá e não peques mais, para que coisa pior não venha te acontecer. Aí você para pensar, o que poderia ser pior para aquela mulher do que ser apedrejada novamente? Perder a reencarnação, perder aquela encarnação, perder a oportunidade de se transformar. É isso que ele vem dizer. Algo pior não te aconteça, para que você não se perca novamente. Porque ela estava perdida. Ela era mais uma das ovelhas perdidas, como eu, como você que está nos ouvindo. Nós somos ainda as ovelhas perdidas. As ovelhas, como eu gosto de brincar nos estudos, que eu sempre digo assim, as nossas ovelhas doidinhas, que ainda estão sem saber e vão bater na cabeça aqui e ali. Nós ainda somos assim, né? Mas Jesus, que é muito amor, ele vem nos ensinando. Então Jesus, ele tem um olhar que é um olhar que nos falta ainda, mas é um olhar que nós devemos buscar. Ele consegue enxergar no outro o potencial que nós temos. O potencial que nós ainda não enxergamos em nós mesmos, Jesus enxerga. E é isso que nós precisamos começar a entender. A amar o outro como Jesus nos ama. Tentar entender, tentar compreender no outro que também o outro está passando por momentos de transformação. Ele também está no caminho da evolução. Nós temos que começar a refletir sobre isso. Nós temos que começar a buscar fazer o bem sem, como aquela ditado tão antigo, sem olhar a quem, né? Como Jesus entendia a caridade? Kardec vai perguntar, os espíritos vão responder, né? Que é o famoso BIP, né? Benevolência para com todos, bom para com todo mundo, não faz acepção de pessoas. Olha que interessante. E nós muitas vezes fazemos acepção de pessoas. Às vezes nós só queremos ajudar, compartilhar, orientar, ouvir aqueles a quem nós achamos que são assim merecedores. Nós acreditamos que fulano de tal não merece que eu seja bom com ele, mas eu mereço que todo mundo seja bom comigo. E aí a gente lembra de outra passagem do Evangelho que vai dizer assim: Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. Quer dizer, Deus não faz acepção de filhos. Então, se Deus não faz acepção de filhos, que Ele é todo amor, toda bondade e toda justiça,
Jesus, que é nosso exemplo, não faz acepção de pessoas. Ah, Cristiano, mas Jesus não fazia? Não. Jesus ele buscou as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi mostrar, por exemplo, que o publicano poderia se converter. Ele foi mostrar que a mulher adúltera podia se converter. Que aqueles que estavam seguindo caminhos errados, incorretos, poderiam retornar à casa do Pai. Então Jesus ele foi buscar e foi mostrar que aqueles que eram excluídos pela sociedade, porque eram vistos como inferiores, ou de má vida, ou ladrões, ou qualquer outra designação que queremos dar, todos eles foram acolhidos por Jesus e foram reorientados. É essa a questão. Porque Jesus ele não passa só a mão na cabeça. Ele orienta. Ele mostra o caminho. Porque ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele está nos orientando, ele está sendo o nosso caminho, a nossa bússola moral. Então, Jesus ele vem nos dizer isso, ele vem nos mostrar como nós devemos amar o outro. Então, a gente tem que ser bom para com todos. Ah, Cristiano, mas tem alguém que eu não suporto. Certo. Às vezes vai haver alguma pessoa que nós temos uma divergência espiritual, até em outras vidas ou nessa vida, ou temos personalidades com características muito diferentes. Mas isso não significa que eu devo destratar a pessoa, que eu devo querer o mal àquela pessoa, que eu não devo querer o bem àquela pessoa. São duas coisas diferentes. Eu não preciso andar agarrado com aquela pessoa que é totalmente extremista com as minhas ideias, mas eu também não preciso matá-la. Eu não preciso também defamá-la. Eu não preciso querer o mal a ela. Eu devo amá-la. Amá-la do jeito que ela é. Amar do modo que ela é. Porque Jesus me ama, Deus me ama do modo que eu sou. Agora Ele me orienta. Olha, Cristiano, procura se melhorar. Procura amar sem fazer distinção. Procura ser indulgente com o outro. Tenta entender o lado do outro. Sabe por que hoje no mundo nós vivemos assim, nessa luta, nessa guerra? Porque a gente não quer entender o outro. A gente quer somente que a nossa visão, a nossa fala seja a certa. Só a nossa opinião interessa. Então, naquele momento em que eu não consigo amar o outro para pelo menos ouvir o que ele tem a me dizer, eu já não estou amando. Porque eu preciso ouvir, eu preciso entender o que é que ele está me dizendo. Até porque eu poderia aí dar uma palavra a ele de reorientação. E caso ele não queira, eu vou deixá-lo viver o caminho dele. Eu também não vou brigar com ele, eu não vou querer empurrar de goela abaixo a minha opinião. É a mesma coisa, por exemplo, nós hoje estamos vivenciando a doutrina espírita, estamos numa encarnação espírita. Ah, mas é maravilhoso ser espírita. É. Ah, é tão bom, eu descobri tanta coisa boa no espiritismo. Eu quero que a minha mãe seja. Sim, mas a sua mãe não quer ser espírita. Ah, mas eu vou falar para ela. Sim, você falou para ela, explicou. Mas ela continua sem querer ser espírita. Você vai empurrar de goela dentro? De goela abaixo, como a gente fala aqui? Não vamos fazer isso. Nós vamos respeitá-la. E sim, em vários momentos nós utilizaremos algo que a doutrina nos ensina para orientar, para apaziguar, para consolar. Isso é que é amor. É perdoar a ofensa recebida. Quando Jesus vem nos dizer assim, olha, se alguém bater na face da outra, ele não está dizendo que a gente vai passar a ser uma pessoa que gosta de sofrer, que gosta de apanhar. Mas o que ele está dizendo é que nós não devemos revidar na mesma moeda. Nós não devemos revidar com violência. Lembremos da passagem quando Pedro puxa a espada e fere o soldado romano. Jesus manda Pedro, ponha a espada na bainha.
Porque ele está dizendo que nós não podemos usar de violência, porque aquele que usa de violência, violência receberá. Então, se eu me valo da arma do amor, eu colherei o amor. Ah, Cristiano, mas tem pessoas que fazem tanto bem, né? Chico Xavier fazia tanto bem, tinha gente que falava do Chico. Sim, e aí? O amor que ele fez, o amor que ele praticou, o amor que ele exerceu pelo outro, advoga perante ele. Não importa se alguém discorda dele ou não. O que importa é que ele amou. E é isso que nós precisamos começar a aprender. A amar o outro. E a gente tem que amar o outro como Jesus vai nos dizer. Como eu vos amei. E aí nós vamos ver que Jesus, nessa trajetória dele aqui na Terra, nós vamos ver que ele tem vários encontros, né? Ele, como nós falamos, ele se encontrou com a mulher adúltera, reorientou ela. Ele teve um encontro com Zaqueu. Vamos lembrar como foi o encontro com Zaqueu? Zaqueu era um homem que ganhava vida de modo desonesto. Então, assim, ele cobrava impostos a mais do que era devido. Algo que não acontece hoje, né? Graças a Deus, hoje não acontece mais isso. É algo do passado, 2000 anos atrás. Mas Zaqueu queria ter um encontro, porque ele ouviu falar daquele homem que não fazia acepção de pessoas. Nós ainda fazemos acepção de pessoas, mas Jesus nunca fez. E aí Zaqueu, ele era baixinho. É muito interessante, porque vai dizer na verdade que ele era de baixa estatura. E ele corre, sobe em uma árvore para ver quando Jesus passava. E aí Jesus vai, para e diz assim: Zaqueu, desce. Hoje eu vou jantar na tua casa. Gente, vamos parar um minutinho e vamos pensar no rebuliço. Vamos pensar no rebuliço que foi isso. Jesus, que era considerado por muitos um impostor, né? Porque aqueles que defendiam a lei judaica achavam que não poderia um missionário de Deus, né? Alguém que falava em nome de Deus, estar andando com prostitutas, com pessoas de má vida, com ladrões. Eles achavam que não, aquela pessoa não poderia estar ali no meio. E aí Jesus disse que vai jantar na casa do publicano. Ah, tem alguma coisa errada. E a narrativa conta que Jesus foi jantar na casa de Zaqueu. E à medida que vai se conversando, Jesus lá observando, Zaqueu vai, e aí chega um momento que Zaqueu vai dizer assim: olha, Senhor, tudo o que eu prejudiquei aos outros, eu vou restituir. E aí ele vai explicar que ele vai restituir numa proporção maior. Naquele momento em que ele demonstra uma mudança de comportamento, onde ele demonstra a preocupação, e quando você vê essa preocupação, é uma preocupação amorosa, porque ele se preocupou: poxa, eu lesei alguém, eu vou restituir aquela pessoa, eu vou rever o ato que eu fiz. E aí, naquele momento, quando ele diz essa frase, aí Jesus diz: Zaqueu, a salvação entrou na sua casa neste momento. Olha que interessante, porque Jesus não diz essa frase quando ele entra na casa de Zaqueu. Ele não diz essa frase, mas ele diz essa frase a partir do momento que Zaqueu entende a mensagem de amor. Aí sim, aí Jesus diz: olha, a partir desse momento a salvação entrou na sua casa. Porque houve o quê? Uma conversão de valores, houve uma mudança. Zaqueu estava aprendendo a amar. Porque quando você não ama as pessoas, você começa a prejudicá-las. Porque você não ama, você tem um amor mesquinho por você mesmo, pela sua família e tchau. Então você não se preocupa se você está lesando alguém, se à medida que você, com algum imposto mais alto, alguém fica sem comer. Você não se preocupa se você rouba de alguém e vai faltar de outro. Então, quando Zaqueu faz esse momento, essa conversão, é um momento de transformação, é um momento de mudança. Então ele está aprendendo a amar o outro. E é esse amor, como Jesus amava,
como Jesus ama. Então, naquele momento, quando Zaqueu faz essa transformação, Jesus vem e diz: olha, salvação entrou na sua casa. Você aprendeu a lição. Você está aprendendo a lição. Você está amando como eu amo. Nós vamos reencontrar Jesus em vários momentos. Nós vamos encontrar aquela passagem muito interessante de amor, quando a mulher que estava com a hemorragia, a mulher hemorroísa, ela vai tocar em Jesus. Vocês imaginem uma mulher que ela não encontrava amor ao seu redor, porque ela era considerada uma pária da sociedade. A sociedade judaica, entre uma das suas tradições, entre uma das suas leis, tinha uma lei que a mulher que estava com seu fluxo sanguíneo, menstruada, ela era impura, então não poderia ser tocada. Então aquela mulher que há anos vinha com esse problema, há anos ela era afastada, ela não era amada. E aí ela busca, através da sua fé, encontrar o Rabi, porque a fama de Jesus era muito grande. Então ela pensou: se eu ao menos chegar lá, se eu ao menos tocar no manto dele, eu vou ser curada. E aí é muito interessante, porque o Evangelho vai contar que ela toca no manto e ao mesmo tempo ela é curada. E aí Jesus pergunta assim: quem me tocou? Eu acho interessante porque, para aqueles de origem católica, existe uma canção do Padre Zezinho. Aqueles que já estão na casa dos 40 vão lembrar, que é uma música muito bonita, que tem uma frase que é sempre assim: quem me tocou? E aí é interessante porque os discípulos vão perguntar: mas mestre, esse monte de gente, o senhor perguntar, E Jesus disse: não, alguém me tocou porque uma força saiu de mim. Aquela força do amor de Jesus, aquela força espiritual, acabou transformando a vida daquela mulher, sem olhar a quem. Ela estava preparada para receber a graça e recebeu. E aí ela chega e diz que, assim, muito tímida, a gente fica imaginando como é que deve ser, porque olha só a situação: Jesus estava envolto com um monte de gente, daqui a pouco ele pergunta: quem me tocou? Ela sabe que tinha tocado no manto dele, ela sente que foi curada, e ele está perguntando. Aí começa aquele bicho: mas o senhor está perguntando tal. Aí ela vai, imagina a situação, ela vai e diz: não, fui eu. Aí diz: minha filha, a tua fé te salvou, te curou. É o amor de Jesus. É aquele amor que Jesus vem nos exemplificar, que ele nos ama tanto, que ele faz muita analogia do pastor. O pastor que cuida, o pastor que dá a vida por suas ovelhas. Então Jesus ele faz sempre esse exemplo. Ele diz: olha, é como se ele dissesse assim: eu amo tanto a vocês, que eu sou como aquele pastor que estou cuidando lá de todas as ovelhas. Tem um monte de ovelha aqui, mas aí eu vejo que uma ovelha minha, ela se afastou, por algum motivo ela se afastou, ela se perdeu. Aí você poderia pensar: ora, eu tenho um monte de ovelhas, tenho 100 ovelhas, uma só foi embora, uma só por algum motivo se perdeu, eu vou cuidar das 99. Mas o pastor, ele ama tanto que ele deixa as 99 ali guardadinha no canto, ele verifica novamente se a cerca está toda fechadinha, e ele vai atrás dela, ele vai buscar. É isso que Jesus vem fazendo sempre com a humanidade, buscando a gente, nos trazendo de volta, nos pegando pela mão, nos reorientando, nos dizendo: olha, o caminho a seguir é esse. O caminho a seguir é o caminho do amor. Não há outro caminho. Enquanto nós não aprendermos realmente a amar, nós vamos ser ovelhas perdidas. E Jesus vai dizer: a ovelha, ela reconhece a minha voz, ela ouve a minha voz. Então eu pergunto a mim e a você: será que nós estamos ouvindo a voz desse pastor amoroso, desse pastor que dá a vida pela ovelha? É uma interrogação que deve nos perseguir, que deve nos fazer, eu fico até brincando, deve nos fazer deixar um pouco acordados à noite.
não quero que vocês fiquem com insônia, mas que nos façam pensar um pouquinho, né? Poxa, eu estou ouvindo o que é que Jesus está me dizendo? Quando eu estou lendo as Escrituras, quando eu estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu estou lendo uma obra de Emmanuel, refletindo sobre as palavras de Jesus, eu estou ouvindo a voz de Jesus, aquela voz que me diz que eu tenho que amar aqueles que não me amam, que eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem, que eu tenho que buscar ter compaixão pelo outro, e não só ouvir, mas colocar em prática essa voz. Porque Jesus vai nos dizer mais adiante, como ele disse aos discípulos: vocês serão conhecidos como meus discípulos por muitos se amarem. Olha aqui Jesus novamente falando de amor. Novamente ele diz: olha, vocês serão conhecidos. Não adianta você dizer: olha, eu sou espírita há tantos anos, eu participo de campanha, mas você ama? Essa é a grande pergunta. Eu sou de outra denominação religiosa, mas eu faço isso, faço... A pergunta é: você ama? Eu não tenho religião nenhuma, tal. A pergunta é: você ama? Olha o que é que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Olha que interessante essa relação. Jesus vai perguntar a Pedro assim: se ele o ama, Pedro, você me ama? Ama os meus ensinamentos? Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo isso o seguinte: só apacenta as ovelhas, só consegue falar com as ovelhas aquele que ama, que busca amar. Então nós temos que ter como meta buscar o amor de Jesus, buscar pensar como Jesus. Nas nossas atitudes, isso é algo que nós temos que começar a buscar fazer cotidianamente. Nas nossas situações de dia a dia, a gente pensar: como Jesus agiria neste momento? Eu, cristiano, sei, dentro das minhas limitações, dentro do meu egoísmo e do meu orgulho, como é que eu vou agir. Mas eu, cristiano, digo que Jesus é meu modelo. Então, se eu digo que ele é meu modelo, como é que o meu modelo agiria? Como é que ele resolveria essa situação? E aí é nesse momento de reflexão que nós vamos poder começar a aprender como Zaqueu, até chegar o momento que Jesus vai dizer: a salvação entrou na sua casa, cristiano, na sua casa espiritual. Você está conseguindo se transformar. Você está conseguindo dar um passo na sua evolução. Você está conseguindo sair do seu estado estático e andar para a luz. É interessante essa relação, porque muitas vezes nós não temos esse entendimento de amor de Deus. E João vai dizer na carta dele, e é muito interessante, mesmo João evangelista vai dizer na sua carta: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Porque só o ser que ama, e numa proporção que nós não temos como mensurar, esqueça, conselho, amigo, esqueça de entender a dimensão do amor de Deus, porque nós não temos essa compreensão. Porque Deus ama demais a gente. Ele ama tanto que ele cria universos. Ele tem filhos que auxiliam ele na criação de mundos. Ele ama tanto que ele tem leis que nos permitem evoluir. Ele não deixa que a gente se perca. Ele manda missionários para nos orientar. Ele perdoa as nossas fragilidades, né? Para isso a gente pode lembrar da passagem do filho pródigo, onde Jesus vai nos contar
que um pai tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. E o mais novo pede a herança. Ali é uma questão mostrando uma cena da época, né? Mas vamos imaginar, aquele filho mais novo, sou eu e você, quando a gente diz assim, não, eu não quero mais nada, eu não quero mais nada com os ensinamentos cristãos, né? Eu quero viver a vida do dado, eu não quero ser egoísta, eu quero ser orgulhoso. Olha que a gente já é um pouco disso tudo, né? Então assim, eu quero viver a minha vida, não estou nem aí, e vou pro mundo. Partiu, hashtag bagaceira. E aí o que é que acontece? Quando nós nos arrependemos, quando nós caímos em si, que nós dizemos, poxa, eu estou errado, eu volto, eu refaço o caminho de retorno. E aí eu vou encontrar um Pai de braços abertos, um Deus que me aceita com as minhas imperfeições, mas que está lá junto de mim para dizer, você pode melhorar, você vai conseguir, você vai se reerguer, você vai despertar. Então, Jesus, quando ele nos conta essa parábola, ele está dizendo, olha, vocês que são as ovelhas, porque Jesus, ao longo da trajetória dele, ele nos comparou, ele foi nos mostrando, olha, vocês são como ovelhas, eu sou um pastor, eu vou atrás de vocês, eu cuido de vocês, eu sou a porta, vocês têm que passar por mim, quer dizer, passar pelos meus ensinamentos, para entenderem. Ele vai contar a parábola do filho pródigo, para mostrar muitas vezes essa relação que nós temos com Deus, que é uma relação egoísta, né? E aí a relação egoísta dos 2 irmãos, um que parte, deixa o pai e se manda para fazer as coisas, o outro que fica por medo e que não tem uma relação tão de amor, porque no momento que o pai acolhe o irmão que retorna, ele demonstra um ciúme e uma falta de amor para com o irmão e para com o pai. Então nós temos 2 irmãos ingratos, né? 2 filhos ingratos. E nós, com certeza, somos um desses filhos. Nós acabamos sendo espelhados ou em um ou em outro. Ou às vezes nós temos as características dos 2. Mas aí novamente Jesus nos traz ensinamento mostrando o amor, né? Porque se você parar para pensar, e eu gostaria que vocês parassem para pensar nesse momento, essa imagem, Jesus conta que o pai avista o filho ao longe e parte correndo em sua direção. Somente uma pessoa que ama faz isso. Então é o amor de Deus que parte em nossa direção, que vai em nossa busca. É Jesus que vem nos buscar e vem nos dizer, olha, vocês são a ovelha perdida. E Ele põe nos ombros, se alegra e traz. Nós somos os doentes que Jesus é o remédio. É o médico que vem nos curar. Então, nós temos agora que pensar, né, nessa nossa relação com o amor. Aí é interessante porque nós falamos de amor, falamos de Pedro, e Jesus pergunta a Pedro se ele amava, né? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro vai dizer na sua carta, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Olha a importância do amor nas nossas vidas. Sempre que nós fazemos o bem, nós estamos amando. E esse bem, ele sempre retorna como um advogado nosso. Para isso, eu gostaria de lembrar vocês da experiência de André Luiz. Quando ele fala, né, que havia uma senhorinha que sempre orava por ele. E é revelado a ele que aquela senhorinha, André Luiz, só para a gente contar no contexto, era um médico. E tinha uma senhorinha que tinha um marido doente e ele atendia essa senhora. Mesmo a contragosto, mas ele atendia e fazia o atendimento certinho. Por que eu digo a contragosto? Porque às vezes era a própria secretária dele que colocava ela na agenda. Mas ele fazia o atendimento. E essa senhora era muito grata a ele por isso. E depois do desencarne dele, ela sempre orava por esse homem. Então, o amor, né, a bondade que ele teve em atender aquela senhora,
retorna como advogado dele. Então, o amor, né, ele cobre a multidão de pecados, ele cobre os nossos erros, ele vai advogar para nós, né? Ele vai nos mostrar, olha, quando eu começo a amar, eu vou mudando de vida. Para isso a gente pode pegar, por exemplo, a questão de Maria de Magdala. Você pode até dizer assim, ela é uma mulher cheia de pecados, era considerada a grande pecadora, Magdala, né? A gente lendo o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que nos foi trazido por Chico, né? Existe todo um relato do sofrimento daquela mulher, de como ela vivia, mas a partir do momento que ela vivencia o amor, e esse amor, como é que esse amor nasce? Ela é acolhida por Jesus. Jesus olha aquela mulher não como a grande meretriz. Ele não olha aquela mulher com os erros dela, mas ele olha aquela mulher como uma filha, uma irmã, que busca mudança, busca redenção. E quando ela se sente amada, o amor transforma e ela passa a amar. E esse amor dela, né, porque ela amou tanto o Evangelho, ela amou tanto a Boa Nova, ela amou tanto Cristo, que nós vamos encontrar uma referência a ela nos momentos derradeiros da vida terrena do Cristo. Quando vai ser dito, estavam ao pé da cruz Maria, mãe de Jesus, Maria, sua irmã, e Maria Magdalena, ou Maria de Magdala, conforme a tradição. É a ela que Jesus aparece no domingo. É ela a anunciadora de que a Boa Nova não morrera no túmulo, que a vida vencera a morte, que eles não estavam órfãos, que o Mestre continuava com ela. É ela que passa a amar, e a narrativa de Humberto de Campos nos mostra um amor incondicional por aqueles que eram excluídos. Ela encontra um grupo de leprosos, começa a ensinar o amor do Mestre, né, através da sua vivência, confortando aquelas almas esquecidas pela sociedade. E aí você para pensar, eu paro para pensar, se naquela época os leprosos eram excluídos pela sociedade, hoje também há muitos excluídos pela sociedade, diversos, que nós excluímos. E aquela irmã, ela consegue ver neles a essência de filhos de Deus. E ela começa a ensinar a eles sobre o Cristo, sobre os ensinamentos de Jesus, e passa a morar com eles no vale dos leprosos. Até o momento que ela está próxima ao seu desencarne e vai para Éfeso, porque ela queria encontrar com a mãe de Jesus antes do seu desencarne. E ela é recepcionada no mundo espiritual por Jesus. Então, o amor que ela demonstrou, o amor que ela vivenciou, cobriu todas as faltas, advogou para com ela. Porque às vezes nós, enquanto humanos, numa visão espiritual muito estreita, às vezes dizendo assim, fulano não tem jeito, aquele, não tem jeito. Pelo contrário, todos nós temos jeitos. Basta que nós nos sintamos amados e comecemos a amar. E o amor vai nos advogando, vai nos reestruturando, vai novamente nos dando a condição de filhos de Deus. Porque muitos de nós acabamos seguindo por caminhos que nos levaram a, podemos dizer assim, a momentos escuros, a desertos, onde fomos desprovidos da nossa divindade. Nós mesmos nos desprovimos, nos desnudamos e ficamos soltos no mundo. Mas a partir do momento que nós amamos, que nós buscamos vivenciar esse amor, nós retornamos à condição de filhos de Deus. Nós começamos a nos imbuir novamente. Não que tivéssemos deixado, porque Deus jamais tiraria essa condição de nós, mas nós voltamos a nos enxergar. E aquele passado obscuro, e aí nós podemos lembrar da figura de Paulo, que tem um passado muito obscuro. Quem lê a obra Paulo e Estevão
né? Vai ver que Paulo, antes de sua conversão, fora alguém realmente difícil, né? Nós podemos dizer que ele foi um assassino, porque ele assinou várias cartas autorizando a morte de cristãos, foi o responsável pela morte de Estevão. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, que ele começa a aprender a amar o outro, né? Que ele deixa os seus pensamentos de homem da lei, de doutor da lei, e passa a ter um pensamento de irmão para com o outro, um pensamento de amor, de amar como Jesus amava. O amor que ele sente cobre a multidão de pecados. Então nós temos que começar a pensar nessa questão de amor. E um momento que é nos dado nessa nossa encarnação está sendo esse momento da pandemia. Nesse momento, a espiritualidade, que tudo sabe, nos traz um momento de reflexão. Muitos de nós estamos reclamando que não estamos podendo abraçar, que não podemos estar próximo de quem amamos. E eu vou dizer a vocês, que bom que estamos com essa reflexão, porque agora vamos saber valorizar o amor. O amor retorna ao seu posto, quando nós começamos a sentir que nós poderíamos fazer mais pelo outro. Nós poderíamos, até cantar aquela música, poderíamos ter amado mais, né? Aquela música dos Titãs. Então agora nós pensamos nisso, nós poderíamos ter abraçado mais, beijado mais, dito ao outro, né? Estarmos presentes. E aí tem essa oportunidade, porque se nós estamos afastados fisicamente, espiritualmente nós permanecemos ligados. Graças à misericórdia divina que nos dá a inteligência, hoje nós temos os meios de comunicação. Eu estou aqui em Arapiraca, estou falando, e você pode estar até acessando isso do outro lado do país. Então, hoje já não temos mais esse incômodo. Nós podemos dizer que amamos ao nosso irmão, à nossa irmã, fazendo a ligação de vídeo. Nós podemos vivenciar o amor sendo solícitos aos outros. Se você tem um parente, um tio, uma tia, um vizinho, alguém que é de grupo de risco, que não está podendo sair de casa, e você pode, vai lá, deixa um bilhetinho debaixo da porta com o teu telefone. Fulano, se precisar de qualquer coisa, me ligue. Isso é amor. Se você pode fazer alguma coisa para auxiliar os nossos irmãos que estão trabalhando em hospitais, faça. Se você pode ficar em casa, fica. Cuida dos teus irmãos, cuida dos teus filhos. Aproveita esse momento para vivenciar o amor. Às vezes essa pandemia, ela vem nos trazer muitas reflexões hoje e nos trará muitas reflexões no amanhã. Ela está nos fazendo ter que desacelerar, para a gente começar a entender realmente o que nós precisamos fazer para com o outro, né? Como nós devemos amar o outro, né? Então nós temos que pensar assim, o que é que essa pandemia está me ensinando? Porque Jesus me ensinou a amar. Então está na hora de eu colocar esse amor em prática, né? Está na hora de eu sair do meu casulo e colocar em prática esse amor. Liga para os seus colegas, vocês que são do centro espírita, como eu, vamos ligar para os nossos colegas do centro espírita, saber como estão, se estão precisando de alguma coisa. Nós temos agora irmãos e irmãs necessitando muito. Então nós temos a oportunidade de trabalhar campanhas do Quilo Online para auxiliar essas famílias. Nós temos a oportunidade de compartilhar os vídeos carinhosos. Vamos ler mais. Vamos conversar mais com nossos filhos. Algumas senhoras estão trabalhando em home office ou estão afastadas do seu trabalho. Tem a oportunidade de estar ali com seus filhos mais tempo, né? Vamos aprender a pegar esse amor de Jesus e levar para a nossa vida e para a vida do outro. Jesus vem nos dizer que nós só somos conhecidos como seus discípulos se nós amarmos. Essa é a condição essencial.
Nós precisamos amar. Então, se nós temos dificuldade de amar, eu vou aconselhar que você faça o que eu estou fazendo. Vamos ler o Evangelho de Jesus. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos observar como Jesus agia, como ele interagia, o que é que ele levava de mensagem, o que é que os atos dele representavam. Vamos ver o que é que os irmãos espirituais nos trouxeram, quais são os seus exemplos de amor. Vamos ver que aqueles que se destacam na história, não pelas armas, não pelo poder, mas pelo amor. Quando eu falo isso, nós podemos pensar Francisco de Assis, Maria Teresa, Irmã Dulce, Chico, Divaldo, tantos outros irmãos nossos que trabalham na caridade, no amor para com o próximo, que se destacam não pela arma, mas pelo amor. Porque olha que interessante, o Mestre Jesus dividiu a história entre antes e depois dele e jamais levantou uma espada. A única espada que Jesus levantou foi a espada do amor, que feriu o orgulho de muitos, que feriu o egoísmo de muitos. Então que nós também possamos vivenciar esse amor. Então eu chamo a mim e a você para aproveitarmos esse momento, que a quarentena seja um momento de deserto para a reflexão, que nós não aproveitemos esse momento em que nós temos que ficar em casa mais contidos para fins que não sejam edificantes. Busquemos vivenciar mais o amor, busquemos ler mais, busquemos amar mais, porque isso realmente é importante. É isso que vale. Tudo mais passa. A pandemia passa. É porque nós ainda temos uma memória curta, mas nós já vivenciamos outras pandemias. A história está recheada de pandemias, então essa também vai passar. Só que nós temos que aprender, como está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: por que dos flagelos destruidores? Por que essas pandemias? Por que esses terremotos? E a espiritualidade vai dizer: para que o homem avance mais depressa. Porque às vezes somos muito preguiçosos para avançar. E para avançar a gente precisa amar. Então eu convido, meu irmão, minha irmã, que fique essa mensagem no meu e no seu coração. Vamos nos amar. E que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.